Fala galera, tranquilo, beleza? Sou o professor Elton, hoje vamos de PET volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado 8º ano do Ensino Fundamental e estamos iniciando então a semana número 5, que tem como unidade temática a geometria. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje, ângulos e triângulos. Então questão número 1. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 é 40. Por quê? Porque a soma dos dois dá 180. Ou pelo fato de 180 menos 140 ser igual a 40. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, nós vamos pegar aqui dois exemplos. Deixa eu destacar aqui. Nós vamos pegar dois exemplos de ângulos agudos. Tá? O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor que 90. Então, um ângulo menor que 90, vamos fazer o seguinte, esse aqui é um ângulo que vale 90, né? Em laranja aqui é um ângulo que vale 90 graus. Eu tenho que pegar um ângulo menor que ele. Então, eu vou pegar aqui o ângulo A, O, B. Então, vamos colocar aqui, ó, agudo. Ângulo A, O, B. E vou pegar aqui em, sei lá, em vermelho. Vou pegar aqui em vermelho o ângulo DOE. Beleza? DOE. Então, vamos colocar aqui DOE. Agora vamos pegar o ângulo obtuso. Então, vou apagar aqui. Bom, esse é o ângulo de 90 graus, né? Vamos fazer ele aqui em vermelho. O ângulo obtuso tem que ser um ângulo maior que 90. Então, maior que 90, eu vou pegar aqui AOF. AOF é maior que 90. Então, AOF. E depois eu vou pegar aqui o ângulo... Pegar A de novo, OH. Então, AOH. Dois ângulos agudos, dois ângulos obtusos. Beleza? Depois, o que ele pediu para a gente? Então, dois ângulos agudos e obtusos já foi. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo. Então, quem é o ângulo complementar do ângulo agudo? Ou seja, o que falta para virar 90. Então, vamos voltar aqui no nosso desenho. AOB. AOB é esse aqui, né? AOB. Para virar 90, que seria esse ângulo aqui, está faltando quem? Está faltando BOE. Então, o azul mais o laranja dá 90 graus. Então, aqui o complemento, vou colocar aqui na frente, tá? O complemento vai ser quem? BOE. Aqui estão os complementos. Depois, vamos pegar aqui, nós temos DOE, então DOE. O que falta para virar 90? Isso aqui é 90. Então, para virar 90, está faltando DOA. Então, o verde mais o azul dá 90. Então, AOD. Então, o complemento desse é o AOD. Beleza? Agora, em relação ao ângulo obtuso, nós vamos procurar pelo suplemento. Então, deixa eu apagar aqui. Então, primeiro, AOF. AOF.
O suplemento é o que falta para 180, para completar meia volta. Então, o suplemento vai ser FOI. O vermelho mais o verde dá 180. Então, o suplemento FOI. Então, FOI. E por último, nós temos AOH. Então, AOH. Para completar meia volta, está faltando essa parte em verde. HOI. Então, HOI. Os dois juntos, meia volta. Beleza? Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são o prolongamento dos lados do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Nas figuras abaixo, R e S são paralelos. Encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo, depois classifiquem em agudo ou obtuso. Então vamos lá, olha só. Se esse ângulo aqui vale 120, o oposto a ele também vale 120. Então eu tenho que 2x é igual a 120 graus. Logo, x é igual a 120 dividido por 2. Logo, x é igual a 60 graus. Beleza? Agora, pensem comigo o seguinte. Esse ângulo todo aqui, que eu vou destacar em azul, ele vale 2y, que é a mesma coisa que 120. Como R e S são paralelas, esse ângulo aqui, ele também vale 120. Então, eu posso colocar aqui que o y também vale 120. E o x? O x é 60. Beleza? Então, ele pediu para calcular x e y, calculamos. Depois, classifiquem em agudo ou obtuso. Vamos classificar. O x, 60 graus, menor que 90. Então, ele é um ângulo agudo. O y, 120, maior que 90. Então, ele é um ângulo obtuso. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o item B agora. Então, no item B, nós temos que esse ângulo que vale 138, beleza, vai ficar aqui por enquanto. Sei que x é igual a y. A gente não conhece nenhum dos dois, mas a gente sabe que eles são iguais porque são opostos pelo vértice. O que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou pegar essa reta aqui e vou prolongar ela. É o seguinte, ó. Prolonguei. Por que eu fiz isso? Vamos pensar comigo aqui, olha só. Se esse ângulo aqui, que eu vou colocar ele em azul agora, vale x, esse ângulo aqui embaixo é o mesmo que ele. Porque R e S são paralelas, seriam ângulos correspondentes, então aqui também vale x. Mas se esse ângulo aqui vale x, o oposto a ele também vale x. Então aqui vale x. Beleza? Esse ângulo vizinho aqui, dá para descobrir quanto vale. Esse ângulo vizinho aqui é o suplemento de 138. A soma dos dois tem que dar 180. Então, 180 menos 138. Então, esse ângulo vai valer quanto? Ele vai valer 42 graus. Então, aqui vale x, aqui vale 42. E esse ângulo aqui, a gente sabe que ele vale 90. E em um triângulo, nós sabemos que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, eu sei que x mais 90 mais esse ângulo azul que vale 42, isso tudo dá 180. Então, a gente tem que x, 90 com 42, vai dar quanto? Vai dar 132, é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 132. Então, x é igual a 48 graus. Então, x vale 48 graus. E o y também, né? Lembrando que x é igual a y. Então, vamos colocar aqui em cima, ó.
x é igual a y, que é igual a 48 graus. 48, como é um ângulo menor que 90, os dois serão ângulos agudos. X e y são ângulos agudos. Beleza, gente? Tranquilinho? Vamos dar sequência? Vamos pegar aqui a letra C agora. Bom, esse ângulo aqui, ele vale 110. O vizinho a ele é o que falta para 180, que é o nosso x. Então, eu sei que x mais 110 é igual a 180. Logo, o x tem que ser igual a 70, né? Não vou nem perder tempo fazendo continha aqui, não. 70 mais 110, 180. Agora, se eu pegar esse ângulo, que eu sei que vale 70, eu posso fazer uma correspondência com ele e colocar ele aqui. Então, isso quer dizer que o y também vale 70. Então, o y também vale 70. Ambos são menores que 90 graus. Então, aqui a gente tem um ângulo agudo. E aqui também a gente tem um ângulo agudo. Tranquilo? Dando sequência, nós temos aí a questão número 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine o valor de x, a medida dos ângulos e a medida do complemento de x. Como os ângulos são opostos pelo vértice, a gente pode afirmar que eles são ângulos iguais. Então, eu tenho que 5x menos 12 é igual a 6x menos 48. Aí é só resolver. 5x, 6x troca de membro, troca de sinal. O 12 também, troca de membro, troca de sinal. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 48 mais 12 vai ficar menos 36. Primeiro membro negativo, multiplica por menos 1, troca todos os sinais. E a gente tem que o x vale 36 graus. Então, a letra A, qual é o valor de x? X é igual a 36 graus. E a medida dos ângulos? Bom, para calcular a medida dos ângulos, eu vou pegar esse aqui. Então, eu sei que 5x menos 12 é a medida de um ângulo. E eu sei que o x vale 36. Então, 36 menos 12. 5 vezes 36, 180, menos 12. Então, o ângulo vai valer 168 graus. Como eles são iguais, os dois têm medidas de 168 graus. Letra C, a medida do ângulo complementar de x. Bom, o x é 36, o complemento é o que falta para 90. Então, 90 menos 36. 90 menos 36 vai dar 54 graus. Então, esse é o complemento. Tranquilo? Dando sequência na correção, temos aqui a questão número 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Bom, bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse e ele deu o nome de x. Como o ângulo total vale 90 graus, eu tracei a bissetriz. Vou ficar com dois ângulos de quantos graus? Basta pegar 90 e dividir por 2. 45. Então, o nosso x aqui vai ser igual a 45 graus. Na letra B, a mesma coisa. Temos aqui a bissetriz, dividir o ângulo em duas partes iguais. Se a parte de baixo é 25 graus, a de cima também. Então, o x aqui também vai ser 25 graus. Então, questão 4, bem tranquila, usando a definição aí de bissetriz. Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x do ângulo externo e depois classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos e a medida de seus lados. Então, a primeira coisa é calcular os valores de x
e chegar no ângulo externo. Beleza? Então vamos lá, olha só. A gente sabe que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então no primeiro exemplo, se eu pegar aqui x mais x mais x, isso tem que dar 180. Então x mais x mais x tem que dar 180. Então 3x tem que dar 180. Logo, x tem que dar 180 dividido por 3. Então, o x aqui vale 60 graus. Vamos determinar o ângulo E? Bom, se esse x vale 60, quanto vale o ângulo E? O ângulo E mais o ângulo x tem que dar 180. Então, eu sei que E mais x tem que dar 180. O E a gente não sabe, mas o x é 60. Então, E é igual a 180 menos 60. O E, então, vale 120 graus. Beleza? Então, a letra A está pronta. Vamos calcular o x e o E de todos, depois a gente classifica os triângulos. Beleza? No próximo, x mais 120. Isso tem que dar 180. Então, x mais x, 2x, é igual a 180. 120 troca de mesmo, troca de sinal, troca de operação. Então, 2x é igual a 180 menos 120, 60. Então, x é igual a 60 dividido por 2. X é igual a 30 graus. E o E? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber aqui que o ângulo E, que é o externo, mais o x, tem que dar 180. Então, E mais o x, que é 30, vai dar 180. Então, o E é 180 menos 30, o E vai valer 150. Terceiro e último triângulo, a soma dos três ângulos resulta em 180 graus, então x mais 90 mais 37 é igual a 180. Então, eu tenho x mais 90 com 37 dá 127. Isso é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 127. Então, x é igual a 80 menos 27, isso vai dar 53. Beleza? E esse ângulo externo aqui? O externo mais o x, 180. O externo a gente quer descobrir. O x, 53, é igual a 180. Então, o externo é 180 menos 53. O externo vai valer quanto? Vai valer 127. Então, calculamos aí o valor de x e o ângulo externo em cada um dos triângulos. Agora, pediu para classificar eles de acordo com a medida dos ângulos e com a medida dos lados. Vamos lá? Olha só. No primeiro, os três lados são congruentes. Então, esse é o chamado triângulo equilátero. Como todos os ângulos são iguais a 60 graus, e 60 é menor que 90, também recebe o nome de triângulo acutângulo. Já no segundo tem dois lados iguais, então a gente costuma chamar de triângulo isósceles. Como tem aqui um ângulo maior que 90, um ângulo de 120, é um triângulo obtusângulo. No último, os lados são diferentes, então nós temos aqui um triângulo escaleno, lados diferentes, porém tem um ângulo de 90 graus, então é um triângulo escaleno e retângulo. Então, o famoso triângulo retângulo, que a gente costuma estudar muito em trigonometria. Beleza? Dando sequência na correção, nós temos aqui a questão
Número 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma de MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Se o segmento AB mede 5 cm, qual é a medida de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. Bom, M é o ponto médio, tá? E ele fala que AB mede 5. Então, de A até B, mede 5. Aí ele quer saber quanto mede de A até M. De A até M, como M é o ponto médio, é a metade. Então, AM é o AB dividido por 2. Então, o AM é 5 dividido por 2. Então, AM é igual a 2,5. Depois pede para calcular o valor do X. Bom, esse ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Do outro lado também. Então, X é igual a 90. Beleza? Então, bem tranquila, né? Apesar de um texto grande, foi um exercício bem simples de ser resolvido. Questão 7. Um triângulo possui 3 mediatrizes, que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios, M1, M2 e M3, de cada um de seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, o ponto O, é chamado de circuncentro, e que, por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC, que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas ABC. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Bom, o exercício já contou a resposta aqui em cima para a gente. Olha só, ele fala que o circuncentro está a uma mesma distância dos vértices do triângulo ABC. E o circuncentro está aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto P. O circuncentro é o ponto P, pois a distância dele até A, até B e até C é a mesma. Beleza? Então, o circuncentro é o ponto P, é onde deve ser construído a piscina. Questão número 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Letra A. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Então, ele fala que o diâmetro é o dobro do raio. Então, está aqui, ó, o diâmetro é o dobro do raio. Mas o raio vale quanto? Está aqui, ó. O raio vale 3. Então, é 2 vezes 3, vale 6 centímetros. Letra B. Qual a medida da área do círculo? Bom, para calcular a área do círculo, a gente tem que saber a fórmula. É o valor do π vezes o raio elevado ao quadrado. O π é aquele número irracional que vale 3,1415, com infinitas casas decimais. Eu não vou substituir ele, vou deixar π mesmo. O raio a gente sabe que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. O π vem junto, centímetros quadrados. Beleza? Se quiser substituir o π por 3,14 e multiplicar por 9, fica à vontade. Letra C. Qual a medida do comprimento da circunferência? Também temos uma outra fórmula. O comprimento da circunferência é o 2πr, o 2πr. Então, eu tenho 2 vezes o π, vezes o raio, que a gente sabe que é 3. 2 vezes 3, 6 π centímetros. Letra D. Qual a medida da área do triângulo? Então, para calcular a área de triângulo, a gente já sabe, né? É só fazer a base vezes a altura dividido por 2. A base, 4. A altura, 2,5. Isso dividido por 2. 4 vezes 2,5 dá 10. Dividido por 2 vai dar 5 centímetros
quadrados. E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo x, depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, o que ele pediu para a gente fazer? Nas figuras abaixo, mostra um polígono regular inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Beleza. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo x. Então, vamos calcular a medida do ângulo x primeiro. Está aqui um ângulo x. O triângulo é regular, o triângulo é equilátero. Então, todos os ângulos têm como medida x. Então, quanto vale o x? X mais x mais x. A gente sabe que isso tem que dar 180. Então, a gente tem aqui 3x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3. Então, x é igual a 60 graus. Então, aqui o x também vale 60 graus, porque é o mesmo triângulo equilátero. Então, vou colocar aqui, x é igual a 60 graus, e aqui também x é igual a 60 graus. Então, o x nós já determinamos. Depois, escreva o nome do polígono. Bom, qual é o polígono? É um triângulo. Então, vou colocar aqui triângulo. Vamos colocar mais específico, triângulo equilátero. Porque ele é regular. Triângulo equilátero e aqui também. 60 graus, triângulo equilátero. Equilátero. Beleza? Então, depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito. Então, o polígono ele está inscrito se ele estiver dentro da circunferência. E o polígono vai estar circunscrito se ele estiver fora da circunferência. Aqui o polígono está dentro. Então, o polígono está inscrito. E aqui o triângulo, o polígono, ele está fora. Então, ele está circunscrito. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.